Ao longo da história, o Irã, conhecido na Bíblia como a Antiga Pérsia, sempre teve um papel significativo nas narrativas proféticas. As Escrituras o mencionam em vários momentos, criando uma conexão entre o passado e o presente. Profetas como Isaías e Daniel lançaram previsões sobre o poder e a queda deste império, apontando para uma influência que ultrapassa seu tempo. Muitos estudiosos e teólogos veem o Irã nas profecias como um agente com potencial de cumprir eventos previstos. O que torna essa análise ainda mais fascinante é a atual posição geopolítica do país, que, de forma quase misteriosa, parece ecoar previsões bíblicas. Eis que faço nova todas as coisas, Apocalipse 25, pode se aplicar ao olhar renovado sobre profecias antigas e a forma como elas podem moldar nossa percepção do presente e do futuro. No vídeo de hoje, vamos explorar profundamente as referências bíblicas sobre o Irã, conectando as Escrituras com as circunstâncias modernas. Antes de mergulharmos nas profundezas das profecias bíblicas sobre o Irã e sua conexão com os eventos atuais, convido você a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhum conteúdo fascinante sobre como a história, a teologia e a profecia se entrelaçam no mundo de hoje. Na Bíblia, a Pérsia, o atual Irã, emerge como uma potência que marcou sua presença na história de Israel. O profeta Isaías destaca o rei Ciro como meu pastor, que cumprirá tudo o que me apraz. Isaías 44, referindo-se a ele como alguém usado por Deus para cumprir seus propósitos. Ciro permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem seu templo. Esse ato foi crucial para o povo de Israel, pois representou um momento de renascimento espiritual. O retorno a Jerusalém é um símbolo de restauração e cumprimento da vontade divina, um testemunho de que o Irã desempenhou um papel providencial na história bíblica. Essa relação reforça o papel do Irã como um ponto-chave nos eventos históricos e proféticos. Dário, outro rei persa, também é mencionado por seu apoio a Israel. Ele reforçou o decreto de Ciro e ordenou que o templo fosse reconstruído. Esse ato é lembrado como um exemplo de como a mão divina opera em diferentes nações e contextos, cumprindo suas promessas. Assim, a Pérsia, mesmo sendo uma nação estrangeira, foi usada como um instrumento de paz para Israel. Isso nos leva a refletir sobre as palavras de Salomão. O coração do rei está nas mãos do Senhor, como ribeiros de águas. Ele o inclina para onde quer. Provérbios 21. Podemos perceber como a Pérsia, apesar de suas práticas pagãs, tornou-se um meio pelo qual a profecia e a promessa divina se cumpriam. Essa dualidade entre poder secular e propósito divino reflete a complexidade da interação entre história e espiritualidade. Ao olhar para a Pérsia, observamos o império que, de forma singular, serviu como veículo para o cumprimento dos planos de Deus. Aristóteles nos lembra que a grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. E, de certa forma, a Pérsia mereceu seu papel na narrativa bíblica. Esta nação, cujos reis promoveram a paz para Israel, deixou um legado duradouro na história e na fé. Suas ações continuam a influenciar a visão teológica do Oriente Médio, especialmente no que tange aos desígnios de Deus para seu povo. Por isso, o Irã é mais do que uma nação antiga. Ele representa um elo fundamental na realização de promessas bíblicas e permanece relevante nas reflexões sobre o futuro profético da humanidade. O profeta Isaías fala de Ciro, rei da Pérsia, como alguém que Deus escolheu para libertar Israel. A frase, "Eu, o Senhor, o chamei em retidão", Isaías 45, mostra como Deus opera através de reis e impérios, criando uma visão onde o divino trabalha por meio do humano. Em Daniel, vemos a Pérsia simbolizada pelo carneiro com 2 chifres, Daniel 8:3-4, representando a expansão dos reinos da Média e da Pérsia. Esse simbolismo aponta para a força da Pérsia e o papel determinante que desempenharia no destino de outras nações, incluindo Israel. As visões de Daniel não apenas retratam a ascensão da Pérsia, mas também seu declínio. A queda da Pérsia, prevista por Daniel, é um exemplo de como até os mais poderosos são submetidos ao tempo e ao propósito divino. A sabedoria do homem é loucura para Deus, o que indica que o poder terreno é efêmero. As profecias de Daniel e Isaías sobre a Pérsia vão além da história, pois sugerem um plano divino onde cada nação e rei tem um papel predestinado. Esta conexão ressalta que as profecias não são apenas previsões, mas são um testemunho do controle divino sobre o tempo.
A Pérsia surge então como um reino que foi exaltado e depois reduzido, um lembrete da transitoriedade do poder humano. Sêneca dizia: o destino conduz quem o segue e arrasta quem se opõe. A trajetória da Pérsia ilustra a força deste princípio. O poder profético da Pérsia e suas interpretações modernas ajudam-nos a ver como Deus usa nações para cumprir seus desígnios. Esses textos instigam uma reflexão sobre nossa própria posição perante o destino. Ao olhar para as profecias sobre a Pérsia, percebemos que a Bíblia narra a história de um império que, embora poderoso, estava sujeito ao plano maior de Deus. Essas previsões revelam que Deus está presente, mesmo em cenários aparentemente fora de seu controle direto. As profecias sobre o Irã nos ensinam que o verdadeiro poder pertence a Deus e que Ele governa as nações conforme sua vontade. Compreender essa mensagem é essencial para quem busca sabedoria nas Escrituras. O profeta Ezequiel fala de uma batalha apocalíptica envolvendo Gog da terra de Magog. Ezequiel 38:2. Muitos veem nesta passagem uma referência ao Oriente, e alguns estudiosos apontam possíveis ligações com o Irã moderno. Este conflito profético é frequentemente interpretado como um evento futuro onde forças do Oriente desempenharão um papel central. A passagem é intrigante, pois sugere que uma aliança entre várias nações do Oriente poderá confrontar Israel, evocando o conflito entre luz e escuridão. Na visão de Ezequiel, o Oriente simboliza o poder e a ameaça que surgem contra o povo de Deus. Esse cenário sugere uma luta épica, onde o Oriente representa forças que por vezes atuam em oposição ao plano divino, mas que no fim serão submetidas. Para muitos, essa visão de Ezequiel é um lembrete de que o bem e o mal coexistem na história humana, mas Deus é o juiz supremo. Na visão de Ezequiel, Gog e Magog não representam apenas uma batalha entre exércitos, mas uma batalha espiritual entre forças opostas ao plano de Deus e o povo escolhido. A narrativa sugere que esses eventos são inevitáveis e fazem parte de uma sequência onde a justiça divina prevalecerá. O Senhor se levantará contra as nações, Isaías 34:2, mostrando que, no fim, é Ele quem exerce a justiça final. No cenário moderno, alguns interpretam Gog e Magog como referências a forças ou alianças no Oriente Médio, incluindo o Irã, devido ao seu peso geopolítico e sua relação complexa com Israel. A relação conflituosa entre essas nações muitas vezes é vista como uma continuação das profecias de Ezequiel, e alguns analistas acreditam que eventos futuros podem alinhar-se com essa visão. Mesmo com diferentes interpretações, a passagem nos ensina sobre o poder divino e o papel das nações dentro de sua vontade soberana. Ezequiel nos lembra que, por mais caótica que a história possa parecer, Deus mantém o controle e usará qualquer cenário para realizar seus propósitos eternos. Essa perspectiva nos convida a refletir sobre como a história se repete e se desdobra sob os olhos do Altíssimo. No mundo de hoje, onde o Irã e o Oriente continuam a ser pontos de tensão, a visão apocalíptica de Ezequiel ganha nova vida. Ela nos lembra que, embora as nações possam fazer planos, os planos do Senhor permanecem para sempre. Salmos 33:11. Essa mensagem de Ezequiel é um apelo para que olhemos além da geopolítica e contemplemos a grande narrativa divina que continua a se desdobrar. As perspectivas teológicas sobre o papel do Irã nas profecias bíblicas são diversas e fascinantes. Alguns estudiosos veem o país como um agente de mudanças proféticas que ainda não se cumpriram, enquanto outros interpretam as passagens como eventos já realizados. Esses diferentes pontos de vista mostram como a Bíblia continua a inspirar debates profundos. Muitos intérpretes modernos enxergam o Irã como potencial protagonista nos eventos futuros, especialmente à luz de alianças e tensões internacionais. Há quem defenda que ele, ao lado de outras nações do Oriente, terá um papel crucial no cenário escatológico. Aquele que vigia sobre Israel não dormitará. Salmos 121. Mostrando que o olhar de Deus permanece atento às nações e seus desígnios. Outras visões teológicas defendem que a Pérsia bíblica já cumpriu seu papel profético e que as profecias são alusões ao passado. No entanto, a complexidade do Irã moderno e sua posição estratégica sugerem paralelos intrigantes que continuam a instigar novas interpretações. Teólogos contemporâneos, como Jacques Ellul, sugerem que as profecias bíblicas são lições eternas e não apenas previsões de eventos. Para ele, cada profecia contém uma mensagem moral e espiritual que serve para guiar a humanidade.
Isso é uma lembrança de que a Bíblia nos chama para uma interpretação que busca significado profundo além da literalidade. As divergências de interpretação também refletem a riqueza da teologia bíblica, onde o divino e o histórico se entrelaçam. Karl Barth nos lembra: a revelação de Deus é sempre maior do que o entendimento humano. Isso nos convida a olhar para o Irã e as profecias com humildade e um senso de mistério. Analisando essas perspectivas, fica claro que o Irã ainda provoca questionamentos profundos sobre o que significa viver em tempos de profecias e mudanças globais. A busca pelo entendimento das Escrituras revela como a fé e a história estão entrelaçadas, e como as profecias bíblicas oferecem uma lente espiritual para ver o mundo. Algumas teorias modernas sugerem que o Irã pode simbolizar mais do que um território. Ele representa uma resistência ao divino ou um desafio que, em última instância, será resolvido pela vontade de Deus. Assim, a tensão entre interpretação literal e simbólica continua a alimentar as discussões. Independentemente das perspectivas, a mensagem central é clara. As profecias bíblicas têm um poder imortal, desafiando-nos a refletir sobre o papel de cada nação e cada pessoa nos planos de Deus. Essas discussões teológicas nos aproximam de uma compreensão mais profunda e espiritual da Bíblia e de seu propósito. Tanto a escatologia cristã quanto a islâmica incluem o Irã em suas visões de um futuro profético, embora com nuances diferentes. Para os cristãos, o Irã é frequentemente associado a profecias apocalípticas envolvendo o Oriente e suas alianças. Já na tradição islâmica, o país é visto como uma nação de importância espiritual, com grande influência na escatologia xiita. Na escatologia cristã, o Irã frequentemente representa uma força oriental que, em certos cenários, está destinada a se opor ao povo de Deus. Isso reflete a batalha entre luz e trevas que permeia a narrativa cristã do fim dos tempos. Haverá guerras e rumores de guerras. Mateus expressa essa realidade conturbada. Para os muçulmanos xiitas, o Irã é visto como uma terra de resistência e devoção que aguarda o retorno do Mahdi, o Redentor prometido que, segundo a tradição, trará justiça ao mundo. Essa crença alimenta o simbolismo do Irã como nação defensora da fé islâmica, com grande influência nas relações políticas e espirituais. Apesar das diferenças, ambas as visões veem o Irã como uma potência espiritual e política que desempenhará um papel crucial nos últimos dias. Esse paralelo entre as escatologias aponta para o peso que o país carrega como uma peça importante no cenário de mudanças globais. Essa visão compartilhada sobre o papel do Irã na história final do mundo levanta questões sobre o significado de profecia e destino. Platão afirmou que todo homem é poeta quando se trata do destino, e isso se reflete na maneira como as diferentes religiões moldam suas expectativas sobre o futuro. A escatologia cristã e islâmica cria uma teia de significados em torno do Irã, com elementos que se entrelaçam e ao mesmo tempo divergem. Essa dualidade é um lembrete de que a compreensão humana da profecia é sempre parcial e sujeita a interpretações diversas. Para o crente, essas visões apocalípticas sobre o Irã reforçam a necessidade de uma fé constante e vigilante. O Irã, como símbolo de resistência e poder espiritual, serve de alerta e inspiração, lembrando que a história humana é uma preparação para o cumprimento dos planos divinos. A conexão entre a escatologia cristã e islâmica sobre o Irã nos revela o quão profundo é o desejo humano por justiça e redenção. Esses temas universais conectam diferentes culturas e mostram como a espiritualidade é um componente essencial na compreensão do futuro profético. No contexto atual, o Irã continua a desempenhar um papel de destaque nas dinâmicas internacionais, com alianças e conflitos que muitos interpretam como sinais dos tempos. As Escrituras nos orientam: quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, mostrando que essas situações são parte do curso profético. A recente ascensão do Irã no cenário geopolítico levanta questionamentos sobre o papel das nações no desenrolar das profecias. A cada nova aliança e conflito, muitos enxergam elementos que evocam as descrições bíblicas do Oriente como um agente de oposição. Nos últimos anos, a aliança do Irã com outras potências do Oriente Médio tem sido vista como um ponto de tensão que poderá desdobrar-se em eventos significativos. Essa situação leva muitos a refletirem sobre os textos proféticos e como eles parecem dialogar com o presente.
Para alguns estudiosos da Bíblia, o Irã representa uma nação cuja postura no cenário mundial indica uma possível realização das profecias de Ezequiel e Isaías. A preparação e a vigilância são essenciais, pois o cumprimento das Escrituras se dá de maneira gradual e sutil. Ao observar o panorama atual, vemos como a Bíblia fornece uma lente única para interpretar o significado das mudanças globais. Este é um lembrete de que, como Paulo adverte, nossa luta não é contra carne e sangue, Efésios 6:12, mas envolve também batalhas espirituais. O Irã, com sua rica tradição espiritual e influência geopolítica, carrega uma força que ressoa profundamente nas profecias. Para muitos, as ações do Irã no cenário global servem como reflexo das batalhas descritas nas Escrituras. Essa complexa rede de alianças e conflitos é vista como um lembrete das lutas espirituais mencionadas por profetas como Daniel e Ezequiel. Os estudiosos acreditam que, como um dos protagonistas do Oriente Médio, o Irã pode estar desempenhando um papel que trará novos capítulos à história profética da humanidade. A análise dos sinais dos tempos, no contexto do Irã, nos leva a uma reflexão mais ampla sobre o propósito das profecias. Em última instância, elas não servem apenas para prever eventos futuros, mas para guiar espiritualmente e inspirar uma fé profunda. Observando os desenvolvimentos no Oriente Médio, somos lembrados de que a esperança e a redenção são temas centrais nas Escrituras, e que a compreensão dos tempos atuais é um convite para confiar nos planos divinos, pois os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 25.